Amém, amém. Se acerte, queridão, queridona, já abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, versículo 15 até 6:9, é o texto que estamos estudando, aplicando, expondo, apresentando. Sendo, é claro, que nós estamos fazendo cortes, e esse é o terceiro corte que vamos fazer no mesmo tema, né? Sou crente, sou cheio do Espírito. Deixa eu só ver aqui. Essa parte da carta é a parte prática. Paulo já desenvolveu a sua temática do que vem a ser esta vida plena no Espírito Santo. Se você for folhear comigo agora, por exemplo, vamos lá no capítulo 1, versículo 13, o texto vai dizer: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Tudo começou, então, quando você foi selado pelo Espírito Santo. Depois você folheia comigo no capítulo 2, lá no verso 18, você vai ler comigo o seguinte: porque por meio dele quem? Cristo, ambos quem? Judeus e não judeus, temos acesso ao Pai em um só Espírito. Um Espírito que não encontra fronteiras, não encontra limites na sua atuação. Folheando ainda mais, capítulo 2, verso 22. Nele quem? Também Jesus. Também vocês estão sendo edificados junto com os outros, para serem o quê? Morada de Deus no Espírito. Só para destacar aqui, essa ideia de morada de Deus não é algo individualizado. Em outras palavras, eu não sou morada de Deus. Nós somos morada de Deus. É isso que o texto diz, não é? Nele também vocês estão sendo edificados, olha o processo, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Folheando um pouco mais, no capítulo 4, versículo 3, você vai ler junto comigo assim: fazendo tudo para preservar ao quê? Unidade do Espírito no vínculo da paz. Eu falei domingo sobre a paz, poderia repetir aqui vários conceitos. Domingo, se não esse, o outro, vou estar também falando sobre paz, porque é característica da igreja, dos cristãos, viver em paz. Paulo vai escrever aos Romanos, no capítulo 12, no que depender de vós,
tenham paz com todas as boas pessoas. Não é? É isso? No que depender de vós, tenham paz com todos. Os tratáveis e os não tratáveis. Os amáveis e os não amáveis. Os queridos e os misericórdia do Senhor. Todos. O vínculo da paz. Preservando, então, a unidade do Espírito. Ainda no capítulo 4, verso 30, o que é que o texto diz? E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Só pode se entristecer ou se alegrar alguém que é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo não é uma coisa. O Espírito Santo é uma pessoa. Ananias e Safira, quando mentiram ao Espírito Santo. Mentiram ao próprio Deus acerca daquela oferta. Que eles haviam dito que tinham dado um determinado valor e tinham dado, na verdade, outro valor. A ênfase ali no livro de Atos não é no valor da oferta, mas é no coração. O problema é aqui, tá? Se não me engano, é o capítulo 5 de Atos, não é? Depois você olhe lá e, como eu não sou bom com os números, se não for 5, está por ali, você vai se achar. Aí, tá vendo? Acertei. E agora, então, nessa porção maior, Paulo diz, vocês precisam ser cheios do Espírito. Cheios dessa pessoa que transborda o coração da gente. No início do culto nós cantamos me derramar. Vou me derramar diante do Senhor. A grande ideia desta passagem enorme, João Renato, é uma vida cheia do Espírito Santo, transborda em santidade e graça em todos os seus relacionamentos. E aí a primeira mensagem foi justamente dos versos 15 até 21 do capítulo 5, quando eu compartilhei com vocês, então, aqui, dos imperativos que deram, então, razão de existir do imperativo maior. Sejam cheios com o Espírito, ou permitam-se encherem-se do Espírito. E falamos aqui, então, acerca de imperativos diversos, como vocês precisam andar não como tolos, mas como sábios. Vocês devem aproveitar o tempo, bem o tempo. Vocês não podem ser insensatos, tolos, insensatos, não. Mas devemos compreender qual seja a vontade do Senhor. A vontade do Senhor não é algo esotérico, fechado a um grupo. A vontade do Senhor é para ser compreendida, é para ser descoberta, é para ser vivida. Talvez, amados, você nunca saiba qual é a vontade de Deus para a sua vida, mas você vai vivendo de acordo com essa vontade. O que eu estou querendo dizer com isso? É que essa compreensão da vontade de Deus nem sempre passa pela nossa racionalidade. O que Deus quer de nós é obediência. Na obediência, Deus vai mostrando. Enquanto você caminha. É igual Gênesis 12, quando o Senhor fala para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e para a terra que eu te mostrarei. É muito disso, eu vou te mostrar. Viver de acordo com o poder do Espírito Santo é viver sem saber necessariamente
para onde vamos, mas ter a certeza com quem vamos, na direção que Ele nos apresenta, de acordo com a Sua palavra, de acordo com as revelações do Senhor a nós, por intermédio da palavra dEle, aquilo que nós chamamos de vontade revelada de Deus. A vontade secreta, como o próprio nome já diz, Ele não compartilha conosco, mas a vontade revelada, sim. E entre a vontade revelada e a vontade secreta, nós temos essa tensão. E só quem de fato é cheio do Espírito Santo é que consegue compreender, no meio disso tudo, qual é a vontade do Senhor. Mas isso é para o dia a dia. Para o dia a dia. Por isso que Paulo fala, não se embriaguem de vinho, se embriaguem do Espírito. Se encham do Espírito. Eu soube de alguém que estava defendendo a questão de se beber vinho de maneira controlada nesse texto, porque diz que esse texto fala, não se embriaguem. Então, se não se embriagar com o vinho, pode se manter uma relação. Não, mas o que o texto está querendo dizer é o seguinte, o ponto não é o vinho, o ponto é o Espírito. Então, não se embriaguem com o vinho, se embriaguem, se encham do Espírito. Porque assim como quando você está tomado pelo vinho, você faz desordem, desatinos, você tomado pelo Espírito, você vai falar com salmos, hinos e cânticos espirituais, vai cantar e louvar com o coração o Senhor, vai dar sempre graças a Deus, como Paulo vai escrever a 1 Tessalonicenses, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Logo, amados, Martin Lloyd Jones tinha razão quando disse que santidade não é algo que somos chamados a realizar a fim de podermos ser algo, mas sim algo que temos de realizar por causa daquilo que já somos. Se já somos de Deus, se já temos o Espírito Santo, se Ele já governa a nossa vida, porque deixar-se encher do Espírito também pode ser entendido assim, deixe Ele governar a sua vida. E aí você vai abrir a boca, já vai sair salmos, hinos e cantos espirituais. Você vai louvar ao Senhor com todo o coração. Você vai dar graças por tudo. É difícil, né, amados? Dar graças por tudo. Por tudo. Mas essa é a vontade de Deus. E aí na quinta passada, na segunda mensagem, a gente tirou uma foto do casamento, das implicações de ser cheio do Espírito Santo enquanto homem e mulher. Não vou, obviamente, entrar em detalhes, mas a mulher, então, ela responde com submissão inteligente e espiritual. Ela se sujeita ao seu marido como ao Senhor, porque o marido é homem de Deus, mas mesmo o marido não sendo homem de Deus, ela é submissa como ao Senhor. Então não se trata de você me ama e eu sou submissa, não. É como ao Senhor. É um exercício espiritual. Submissão é um culto que a mulher presta ao Senhor em relação ao seu marido. Porque ele a ama e a cuida. E a responsabilidade do homem é essa: amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. E falamos aqui, se você quer
acompanhar alguma coisa, depois você acesse a última mensagem de quinta. E hoje nós vamos tirar uma outra foto no relacionamento filhos e pais, pais e filhos. Eu creio muito, amados, na família que é governada por Deus e que é cheia do Espírito Santo de Deus. Eu creio que isso não é um ideal distante, uma terra do mundo tão distante. Eu creio que é real. Eu creio, junto com Charles Spurgeon, que disse certa feita, quando o lar é governado pela palavra de Deus, podemos convidar os anjos para se hospedarem conosco, e eles se sentirão à vontade. Eu creio num lar que é governado pela palavra de Deus. Então, isso, João Renato, você está ligado, já está no ponto certo aí. Deixa eu só chegar lá. Uma vida cheia do Espírito Santo na criação de filhos. Eu não vou perguntar aqui para quem entende que a criação de filhos é um baita desafio. Todos vão levantar as mãos, os pais aqui, com certeza. Eu li certa feita alguém brincando acerca de si mesmo. Quando eu casei, eu tinha 5 teorias de criação de filhos. Passaram-se 5 anos, eu tenho um filho e nenhuma teoria. Mais ou menos assim. É engraçado quando casais não têm filhos, ou pessoas, homens, mulheres, solteiros, como que fica fácil falar sobre criação de filhos, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Por que não faz? É muito conivente, é muito... aperta demais, aperta de menos. Mas criar filhos, amados, é um desafio. A proposta de Provérbios 22:6 ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando ele for velho não se desviará dele. É um texto que aperta muito o nosso coração. Mas Paulo vai colocar no capítulo 6, versos de 1 a 4, alguns conselhos. Vamos ao texto. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. Amados, o meu tom é de uma mensagem, não é de uma palestra, então eu não vou entrar em detalhes particulares aqui. Convido você a participar do nosso foco na família, todo um sábado por mês, que a gente sempre cita alguma coisa. Mas a primeira orientação é aos filhos. Isso é interessante porque faz parte do padrão de Paulo. Ele sempre começa na classe que não é inferior, mas na classe que está em submissão. Por isso que ele começa a orientação às mulheres e depois aos homens, aos filhos e depois aos pais, aos servos e depois aos senhores. É um padrão. Aos filhos, amados, a palavra de Deus determina que eles devem obedecer a seus pais
pois isso é justo. A seus pais no Senhor. Assim como a mulher é submissa ao seu marido, à esposa, no Senhor, ou como ao Senhor, o padrão é o mesmo. O verbo obedecer no original tem a mesma raiz do verbo ouvir. É ouvir com atenção. É considerar. Pois isso é justo, isso é correto. É por aí. É assim que se faz. Esse é o padrão de Deus. Deus não está disposto a mudar isso, amados. Uma rápida consideração. Se alguns anos atrás nós vivíamos na ditadura dos pais em relação aos filhos, e alguns eram por demais severos, ponto. Hoje nós vivemos na ditadura dos filhos. Nesse livro Super Ocupado, vai ter um capítulo que o Kevin DeYoung vai mexer sobre isso. E ele vai falar sobre o domínio que alguns filhos têm em relação à agenda dos pais. Ele vai ousar falar o seguinte: olha, talvez você esteja se preocupando demais, vai mexer com isso. Os filhos devem obediência aos pais, e não os pais obediência aos filhos. Há uma submissão mútua, pais e filhos, filhos e pais, mas essa submissão mútua não é uma questão de papéis, de responsabilidades. Ao filho cabe a obediência. Mais do que isso, versículo 2 diz que cabe a honra. Honre a seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, e você vai ter essa citação lá em Êxodo. E você vai poder depois folhear a sua Bíblia, Êxodo 20, versículo 12, Deuteronômio 5, versículo 16. Para que tudo corra bem com você. O filho obediente, amados, ele tem uma história de sucesso na vida. Mas não é um sucesso financeiro, não necessariamente, embora também o seja. Tudo corre bem com ele. Vida longa, uma vida de qualidade, uma vida próspera. Nós não devemos fazer igual aquele pastor inadvertidamente que pediu para uma senhora bem idosa se levantar e disse o seguinte: irmãos, essa mulher com mais de 80 anos deve ter sido muito obediente. Olha só o quanto que ela está vivendo. Não, a lógica do texto não é essa. Não é viver muito tempo, é viver uma longa vida, uma vida de qualidade, uma vida abençoada. Filhos sendo obedientes aos seus pais. Ouçam com atenção aos seus pais. Colossenses 3:20, Paulo vai dizer: vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. O texto de Êxodo diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Por que Paulo fala de obediência e honra? Preste atenção aqui, porque obediência é temporária, honra é eterna. Quando casamos, constituímos família, nós não devemos mais obediência aos nossos pais. Isso costuma dar problema, sobretudo no início de casamento. Obediência não mais, mas devemos honra. Honra. Calvino vai dizer: pela ordem de Deus, alguém nos foi posto como superior, que o honremos com reverência, obediência e reconhecimento, e com quantas formas de servi-los pudermos. Não vem ao caso, preste atenção o que Calvino diz para nos ajudar aqui, se aqueles a quem esta honra se defere são dignos ou indignos.
Porquanto não importa o que sejam, afinal, não alcançar essa posição sem a providência de Deus, em função da qual o próprio legislador quis que fossem honrados. A palavra honra, amados, no pensamento bíblico, tem a ver com dar importância, dar significado, valorizar, ter apreço, prestigiar. Quer ver algo mais? Vamos a fundo? Vamos aprofundar um pouco mais? O Augusto Nicodemos coloca uma coisa muito interessante. No Antigo Testamento, a honra devida ao pai era entendida não somente como respeito e reverência, mas também como sustento financeiro em tempos de necessidade. Os filhos honravam os pais, sustentando-os financeiramente, quando estes ficavam velhos e necessitados. É uma responsabilidade dos filhos, vez por outra, conferir como estão as coisas na casa dos pais. Alguns deles, amados, por respeito, por recato, por constrangimento, não vão necessariamente lhe apontar as suas necessidades. Você que precisa ir até eles com um olhar de observação. O que está acontecendo? Será que estão precisando de algo? Semana que vem nós vamos tirar 3 dias para visitar os meus pais. Eu não os vejo desde março, foi aniversário dele, mas Débora e João, desde o ano passado, né? Outubro. E a gente sempre sabe de coisas que acontecem. Minha família é uma família igual a de vocês, né? Com algumas características bem distintas. Vamos observar. Eu estou falando de sustento financeiro, que é o que Augusto coloca aqui, o Nicodemos, mas muitas vezes é um sustento até mesmo em aconselhamento, em ajuda de ouvir, de atentar, de orientar. Os hebreus, amados, povo de Deus, foram ensinados a respeitar a idade e a cuidar dos idosos. Eu vou citar alguns textos aqui, que eu sei que os idosos daqui vão ficar felizes, e os que vão ficar também em breve vão dizer: pastor, fala mais vezes. Êxodo 21:15 diz assim: o que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Claro que nós estamos debaixo da lei de Moisés, mas a lei de Deus não falha, né? Levítico 19:32 diz assim: diante das cãs, que são os cabelos brancos, te levantarás e honrarás a face do ancião e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Então, quando passar alguém de cabelos brancos, da idade, você deve se levantar, honrar a face do ancião. Provérbios 1:8 diz: filho meu, ouve a instrução do teu pai, e não deixes o ensinamento de tua mãe. Provérbios 20:20: o que amaldiçoa seu pai ou sua mãe, apagar-se-á sua lâmpada em negras trevas. É justamente o contrário, né? Se honrar pai e mãe prolonga os seus dias aqui na terra, amaldiçoar pai e mãe faz com que se apague a sua lâmpada em negras trevas. É uma figura poética que significa, olha, uma vida sem sentido. Provérbios 30:17: os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência à mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os filhotes da águia os comerão. Misericórdia, hein? Provérbios 30:17. Agora, amados, a promessa é honrar pai e mãe.
Primeiro mandamento com promessa. Para que você tenha uma vida prolongada, dias melhores e mais abençoados. Eu não tenho dúvidas de que esse é o caminho que a gente deve trilhar como filhos amados. Para que, quando o Senhor retirar os nossos pais, nós não tenhamos nenhum constrangimento, porque fizemos o que foi possível. Faça isso, amados. Ouça. Ah, pastor, mas são as mesmas histórias. Ouça. E ouça como se fosse a primeira vez. E ria das mesmas histórias. E considere. E fique atento. Vamos honrar os nossos pais. Os pais, versículo 4, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. Eu estava de férias, acredito, o João Batista começou o culto falando sobre, ou estava viajando, como os pais podem provocar os seus filhos a ira. Eu vou citar alguns motivos, algumas atitudes de pais que certamente provocam ira nos filhos. A sugestão é do William Hendrickson, mas eu acredito que todos nós aqui vamos nos identificar. Primeiro, excesso de proteção. Irrita os filhos. Você protege tanto que você não deixa eles desenvolverem o potencial deles. Eu nem vou entrar em muitos detalhes, porque essa coisa pega. Favoritismo. Está claro, né? Favoritismo, obviamente, para quem tem mais de um filho, né? É uma questão seríssima. Ou quando tem filho único, mas está sempre comparando com o filho dos outros. Né? Com o sobrinho. Ora, você precisava ser como seu primo. Né? Desestímulo, né? São pais que não incentivam seus filhos a irem além. Ah, pastor, mas meu filho vive no mundo da lua. Entra no mundo da lua. Conversa com ele no mundo da lua. Dê a mão a ele no mundo da lua. Ganhe o coração dele no mundo da lua. Depois, então, ganhou o coração do seu filho, é a chave. É a chave. Não reconhecer o fato de que seu filho está crescendo. Isso irrita. Escovou seu dente, o sujeito tem 35 anos. E você pergunta para ele se ele escovou o dente, né? 35 anos. Ele está crescendo, então ele tem o direito de ter seus próprios ideais. Outra coisa, cobrar que o filho homem seja uma cópia exata do pai. Isso é sério. Ele não é você. Graças a Deus que ele não é você, cara. Porque talvez ninguém te aguente. E aí vai ter um igual ainda? Eu sempre falo, amados, nossos filhos têm que ser melhores do que nós. O João Marcos vai ser melhor do que eu em todas as áreas. Vai falar melhor, se expressar melhor. Já fala uma outra língua que eu não domino, nem falo com uma só e com dificuldade, mas ele tem avançado. E tem que ser assim. Esse é o ciclo da vida, amados. Os filhos melhores do que os pais. Cópia exata, não, ele vai ser melhor. Negligência. Negligência paterna, né? Há em direito, doutora Miliane, alienação parental, não é? É um termo... Uau! É quando há uma negligência dos pais em relação à criança.
coisa séria. Palavras ásperas. Eu nem vou repetir aqui, mas tem umas coisas terríveis, né? Eu moro na parte de cima, vocês sabem, numa rua que o pessoal acha que por não ter tanto movimento, não tem gente ouvindo, né? Uau! Não é? Do tipo, eu vou quebrar todos os dentes da sua boca, né? A pessoa fala isso com a boca cheia e outros palavrões mais. Crueldade física irrita, provoca ira aos filhos. Mas o texto completa: tratem de criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. No original, amados, criar é o mesmo verbo alimentar. Então, o verso 29, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta. É a mesma palavra para criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. É alimentá-los. O pai não é aquele que só traz comida para casa. O pai tem outras formas de alimentar. Alimenta com disciplina e admoestação. Aí olha para mim. Eu sei que você deve estar pensando, disciplina é vara. É também, mas não é só. Disciplina significa ordem. O que é uma pessoa disciplinada? É uma pessoa educada, ela chega, ela sabe chegar, ela sabe sair. O que é um atleta disciplinado? É aquele que, enquanto seus colegas estão na farra à noite, ele dorme mais cedo, ele se alimenta regradamente, ele treina, ele é disciplinado. Quando você se inscreve na faculdade, você não sabia? Cada matéria ali chama-se disciplina. Nós precisamos de disciplina. No original, disciplina significa instrução que aponta para o crescimento em virtude. Está embutida na ideia de disciplina, treino e cuidado com o corpo, e com a mente, e com as paixões. Disciplina, paideia no original. Daí que vem o termo pedagogia, não é? Disciplina, ensino, instrução. E a demoestação é uma outra palavrinha que significa aconselhamento. É nutesia, nuos, mente. A ideia de que você precisa cultivar valores na mente dos seus filhos. E para isso você precisa fazer o quê? Conversar. É um grande desafio, amados, conversar com os nossos filhos. Nós queremos, amados, muitos de nós queremos disciplina. Disciplina, falecido o seu chefe dizia o seguinte: é o treinamento. É você chamar o seu filho e ele vem. Agora, a demonstração é a habilidade de distinguir entre o que é certo e o que é errado. E isso se faz desde pequeno. Nós muitas vezes nos esquecemos, ao tratar com os nossos filhos, que Deus também nos trata com disciplina. Muitas vezes nós queremos cobrar dos nossos filhos algo que Deus nos cobra a nós, e nós somos bem relapsos. Hebreus 12, 5 e 6 diz assim: vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos? Filho meu,
Não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Quando nós disciplinamos e aconselhamos os nossos filhos, nós não queremos que o nosso filho nos responda com um comportamento correto. O nosso alvo nunca pode ser o comportamento. O nosso alvo é um coração arrependido. Porque é um coração quebrantado. O Senhor não abre mão, não rejeita. Se você quer apenas um comportamento, e esse é o grande problema da educação moderna, porque quer o comportamento. Russell Moore disse no seu livro sobre família que ele estava no supermercado lá nos Estados Unidos e viu uma mãe, ou melhor, ele assistiu uma palestra, de uma pedagoga dessas aí da vida, modernas, dizendo o seguinte: quando seu filho pequeno faz birra, olha só, ele não está fazendo birra porque ele é rebelde, é porque ele está querendo se comunicar. E ela disse que se você está no mercado, olha só que loucura, e o seu garotinho de 3, 4 anos começa a berrar, porque ele quer um biscoito, e você já comprou o biscoito que ele gosta, mas ele quer aquele porque ele gostou da cor do pacote, o infeliz nem sabe qual biscoito que é, mas ele faz a birra. A psicóloga, a pedagoga diz que você tem que abaixar ao nível da criança, olhar nos olhos dela e dizer: diga comigo, eu quero o biscoito. Eu quero o biscoito. É assim que você se comunica. O seu Moore é muito radical, mas eu creio que seja isso. Crie o seu filho assim. Quando ele crescer e estiver roubando um banco, aí, antes dele ser preso, você chega no nível dos olhos dele e fala: eu só quero mais dinheiro. Eu só quero mais dinheiro. Balela. Balela. Os nossos filhos precisam ser ademoestados. Martin Lloyd Jones vai dizer que, Martin Luther King, ao disciplinar uma criança, você deve ter primeiramente controlado a si mesmo. Que direito tem você de dizer a seu filho que ele precisa de disciplina, quando você, obviamente, está precisando também? O autocontrole é uma condição prévia essencial no controle dos outros. Por isso que você não vai discipliná-lo com ira, mas você vai discipliná-lo na disciplina e na demonstração do Senhor. Do Senhor. Nós, os filhos amados, honramos os pais não por obrigação, mas por causa da glória que nos espera. Assim como os nossos pais, essa fala é do Russell Moore, devem nos capacitar para um futuro na vida adulta que ainda não conseguimos entender por completo, Deus Pai está nos preparando em Cristo para um futuro que nem somos capazes
de imaginar. Eu não gravei aqui para vocês, mas eu quero compartilhar rapidamente. Pais, se lembrem do seguinte. John Piper um dia estava respondendo a pergunta: será que se eu fizer tudo certinho, segundo Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele? Será que se eu fizer tudo certinho, meu filho não vai se perder de jeito nenhum? John Piper respondeu com 9 verdades. Primeiro, educar os filhos no caminho de Deus a levá-los para a vida eterna. Isso é verdade. Em geral. Outra coisa que você precisa considerar é colocar a sua esperança em Deus e orar por sabedoria e pela salvação dos seus filhos por toda a vida, até a morte. Terceiro, alimente os seus filhos com a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Quarto, seja radicalmente consistente e autêntico em sua própria fé. Não apenas no comportamento, mas nas afeições também. Seus filhos precisam ver o quanto Jesus é precioso para você, que é pai, que é mãe. Quinto, mostre a preciosidade do Evangelho. Diga para os seus filhos: vocês não precisam ser perfeitos. Meus pais não foram perfeitos. Eu não sou perfeito. Mas nós amamos a graça de Deus. E amamos a um Jesus que perdoa os nossos pecados. Sexto, faça parte de uma igreja amorosa, cheia da palavra de Deus. Os nossos filhos precisam estar cercados por filhos de outros crentes. Exija obediência. Muitas vezes temos que manter os castigos, mas também ficar firmes, sobretudo em relação às promessas de coisas boas que fazemos a eles. A oitava verdade encanta o meu coração. Deus salva filhos mesmo quando há incredulidade e falha na nossa criação. Porque Deus é soberano. E não somos nós que no fim salvamos os nossos filhos. É Deus quem salva os nossos filhos. Por isso, a última verdade é: descanse na soberania de Deus sobre os seus filhos. Eu quero terminar com uma história que impactou meu coração e que mudou a vida de um homem de Deus, já falecido. O nome dele é Billy Graham. Dispensa apresentações, maior evangelista dos últimos tempos. Mas há uma história real acerca dele que reforça o quanto que os homens de Deus ainda são homens. A fama do pastor Billy Graham, do evangelista das multidões, crescia rapidamente. Ele já estava seus quase 50 anos de atividades pregando desde novo. Ele que se ajoelhou no lugar em que John Wesley orava lá em Londres, dizendo: Senhor, faça de novo. Milhares de pessoas participavam dos seus encontros, inclusive estrelas do cinema, atletas, todos os tipos de celebridades. Todas vinham para ouvir o homem, para conhecer o homem. Certa feita ele estava em Los Angeles e já era a 8ª semana de conferência. É isso mesmo,
8ª semana de conferência, com cultos em todos os dias. Ele estava consumido em tempo e energia, mas mesmo assim Deus falava com ele de forma poderosa. Perto do fim da cruzada, a cunhada de Billy Graham, acompanhada do marido, foi a Los Angeles e levou uma criança com eles. Em meio à agenda lotada do evangelista, ele arranjou o tempo para se encontrar com os parentes. Durante o encontro, ele comentou: e essa menina? É uma gracinha. De quem ela é? A cunhada, surpresa, ficou de boca aberta e disse assim: como assim, Billy? Ela é sua. Ela é sua, Billy. Quem conta essa história é o Charles Swindoll, num dos seus livros. O senhor Billy Graham já estava há tanto tempo longe de casa que nem mesmo reconheceu a sua filha, a pequena Anne, quando ela foi levada à sua cruzada. Naquela noite, o grande evangelista decidiu que passaria mais tempo em casa com os filhos. Abaixa sua cabeça, queridão e queridona. Como é que está o seu tempo com o seu filho? Como é que está o seu tempo com o seu pai? O relacionamento filhos, pais, filhos, está sendo governado pelo Espírito Santo? Você tem estado cheio do Espírito Santo? Deus meu, a Tua palavra fala ao nosso coração, impacta a nossa vida, marca-nos profundamente. E tem que ser assim. Por isso, meu Deus, impacte, confirme, fortaleça essa palavra em cada coração aqui, em o nome do Senhor Jesus. Amém.